Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma entrevista com o professor Humberto, que é o atual coordenador do Centro de Línguas da UFJ. Eu sou a professora Lorena Luna, sou professora de inglês e preparo alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. Se você é novo aqui no canal, por favor, não deixe de se inscrever no canal, de deixar teu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito o crescimento do canal. No vídeo de hoje, como eu já falei, eu trago para vocês uma entrevista com o professor Humberto. Ele é o coordenador atual do Centro de Línguas da UFJ, um centro que prepara as provas de proficiências de inglês, espanhol, francês, etc. Que também já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa proficiência, resolvendo e tudo mais. Mas ele hoje vai contar pra gente partes dos bastidores dessa proficiência. Como é que é elaborada essa prova, como é a escolha dos textos. Isso aí vai ser de grande ajuda para vocês que estão se preparando. Ele vai nos contar sobre um novo projeto de Centro Aplicador de Proficiências. Hoje estamos aqui com o coordenador Humberto Borges Gonçalves, que vai contar para a gente mais sobre a prova de proficiência da UFJ e vai bater um papo aqui com a gente sobre como é feita a prova, como é a escolha dos textos, como é a questão avaliativa da prova. Então, Humberto, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Olá, muito obrigado, Lorena, por essa oportunidade de falar um pouco, né, desse trabalho que o Centro de Línguas da Universidade Federal de Jataí desenvolve na área de testes de proficiência e suficiência, especialmente voltados para estudantes, né, ou de pós-graduação, ou quem quer entrar na pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu sou Humberto Borges Gonçalves, eu sou professor na área de Linguística e Formação de Professores de Língua Portuguesa aqui da Universidade Federal de Jataí. Tenho uma formação na área de Linguística pela Universidade de Brasília, da graduação mestrado. Fiz o pós-doutorado também na área de Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. E tenho há 4 anos trabalhado com testes de proficiência aqui na UFJ. Tem sido bastante gratificante, tenho oportunizado momentos como este, né, de poder falar aqui com você um pouco sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido para o pessoal que necessita desse teste, né, e necessita dessa validação, desse certificado, para que ele possa prosseguir em seus estudos de pós-graduação, mestrado ou doutorado. Eu que agradeço a disponibilidade, né, tanto sua como do pessoal que trabalha com você, que está sempre me respondendo. E a sua disponibilidade de vir aqui e a abertura, né, do centro também para dar essa entrevista aqui no canal. Eu acho que é muito importante a gente ter esse contato, né, da pessoa que prepara os alunos com o pessoal que prepara as provas de proficiência, para a gente deixar, como a gente estava, né, conversando aqui antes, deixar esse processo bem claro, né? Deixar esse processo claro e acessível, porque muitos alunos chegam para mim sem saber nem o que é uma prova de proficiência. Então, eu acho que o meu canal é para isso, sabe? Para desmistificar as provas, para eles saberem que eles são capazes e com a abertura da própria universidade, com o canal, assim, com o Centro de Línguas, aí pronto, é super importante. Então, Humberto, eu queria saber, assim, como é elaborada a prova de proficiência da UFJ? Os testes de proficiência são geralmente separados por áreas. A gente separa por 4 grandes áreas. Prefiro usar outro nome agora. Estou chamando de grupos. 4 grandes grupos de áreas. Porque dentro de um grupo tem várias áreas. Então pode ser que, por exemplo, no grupo 4 pode ter um texto de linguística, um texto de literatura, um texto de artes, e agora as artes, por exemplo, pode ser visual, pode ser... Ela tem várias formas, né? Artes performáticas, enfim, cinema e etc. Então, o que acontece? A gente tem uma equipe que nos auxilia no encontro de textos de domínio aberto, que corresponde a um número X de palavras, né, de acordo com o nível, nas grandes revistas, nos grandes periódicos científicos. Nature, Science, são os que a gente mais utiliza, para ser sincero, principalmente para a prova de inglês. Então, a gente busca os textos que são de domínio aberto, dentro desses periódicos, e seleciona aqueles que a gente vai utilizar para a nossa prova. Num momento, a gente tem uma equipe mais reduzida, mas a gente tinha uma equipe um pouco maior, que a gente trocava bastante esses textos entre si. A gente tinha um estagiário que adorava ler os textos e ele ia nos passando esses textos. Então, a seleção dos textos é feita dessa forma. A gente utiliza textos de domínio público, de periódicos internacionais
bastante reconhecidos, não escritos apenas por pessoas nativas, mas também por pessoas não nativas. A gente faz até, às vezes, essa separação, às vezes as pessoas talvez não vão ver. Às vezes é uma mulher que escreveu, às vezes é um homem, às vezes é alguém de um país de língua não inglesa, ou é de língua inglesa, mas não é Estados Unidos, Inglaterra. Então a gente tenta fazer essa diversificação silenciosa. A pessoa talvez não está sabendo que está fazendo o teste, mas a gente busca fazer essa seleção a partir desses textos que são de domínio público, dessas grandes revistas científicas. Às vezes são textos que tratam da ciência, do fazer científico de um modo em geral, mas eles também se especificam em áreas, né, como biologia, linguística. Então a gente tem, por exemplo, textos que podem vir falar de barreiras linguísticas, mas ele está falando da carreira profissional, e dentro disso fala de barreiras linguísticas, então a gente vai colocar um texto desse dentro do grupo 4. Alguém que vai falar da sua experiência no exterior, e essa experiência é num laboratório de microbiologia. Então, a gente pega tanto essa experiência no exterior, mas que também fala da microbiologia, e vai colocar o texto no grupo 1. Então, é uma seleção que busca textos que são de periódicos científicos muito renomados, que tem uma variedade de pessoas que escrevam esses textos, e que não se limitem só a um ponto específico da área, mas que consiga, dentro daquela área, abranger a ciência como um todo, o fazer científico. E aí vocês pegam esses textos e adaptam para aquela quantidade, ou é o texto original? Raramente adaptamos. A gente tem sorte que a gente descobriu que algumas seções, alguns textos têm uma quantidade exata de palavras que a gente precisa. Mas às vezes a gente faz adaptações, e aí, quando vem essas adaptações, a gente faz aquela norminha da BNT de colocar entre parênteses os 3 pontos. E aí, nessa troca dos textos, tem depois a elaboração das questões, que a gente tenta manter, Lorena, um padrão de elaboração, porque a gente sabe que o aluno procura um centro que faça esses testes e que tenha algum padrão, que tenha, né, um mecanismo que auxilie a estudar, até porque é uma leitura instrumental, né? A gente não vai avaliar a escrita do aluno nos níveis B1, B2, a gente não vai avaliar o português desse aluno, a gente quer saber se ele consegue ler um texto em língua estrangeira. Então, a gente tenta padronizar que tipo de, né, como buscar a ideia principal, como que o aluno pode interpretar esses textos. Então a gente tenta buscar essa padronização. E o legal é que é assim, a gente começa a fazer as questões e às vezes alguém lê as questões e fala assim, olha, vocês repararam que tá as respostas todas, isso aqui já aconteceu, certas, tá com um padrão só, vamos mudar? Então é um trabalho em equipe. Isso é interessante. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente pede para um estagiário, que às vezes ele nem sabe inglês, fala assim, fulano, coloca a prova aí na plataforma, que a gente utiliza a plataforma Zen.net, coloca a prova aí na plataforma. Aí quando ele está colocando, ele fala assim, olha, eu reparei um padrão aqui assim, tal, isso é bom ou isso é ruim? A gente tem também feedbacks de professores que fazem oficinas para a gente, o feedback dos alunos, então a gente vai pegando tudo isso e vai construindo essas provas a partir desses feedbacks. Então toda nova aplicação leva consigo algum aprendizado que a gente teve anterior. Por exemplo, a gente oferece algumas oficinas para as professoras explicarem como que é a prova, e aí elas nos trazem feedback, elas nos trazem tipos de textos. É um trabalho que a equipe como um todo vai desenvolvendo, e a gente vai junto construindo esse teste, esse modelo de teste que a gente quer aqui para o Centro de Línguas da UFJ. Que em breve, Lorena, vai se transformar num Sapiens UFJ. Isso, falem mais sobre isso para a gente. O Centro de Línguas da UFJ sempre teve essas 2 frentes de trabalho, mas a sua frente principal de trabalho sempre foi o ensino de língua, né? Tanto para a comunidade interna da UFJ quanto para a comunidade externa. E, paralelamente, de acordo com a coordenação, cada coordenação tinha os seus critérios, né? Se aplicavam também testes de proficiência, em períodos muito específicos, às vezes muito para atender a demanda da própria UFJ, então lançava-se um edital geral que atendia todo mundo, mas era porque a UFJ, naquele momento, tinha um programa de pós-graduação cujos alunos precisavam comprovar a proficiência. E a gente foi expandindo isso, né, nesses últimos 4 anos para atender uma população mais ampla que precisa realizar os testes de suficiência, que essa população possa utilizar os recursos tecnológicos, né?
para realizar esses testes. E aí a gente foi especializando isso ao ponto de que hoje não dá mais para a gente dizer que o Centro de Línguas consegue continuar com a parte de ensino e com a parte de testes. A gente está especializando essa parte de Então, testes, aí né? Então, vocês resolveram separar, né? isso resolvemos separar. A gente quer transformar agora o Centro de Línguas ainda num centro de referência de ensino de línguas, mas também um centro de referência de aplicação de testes de proficiência e suficiência, não só nesse modelo que a gente aplica. A gente quer trazer outros, a gente quer trazer CELP-BRAS no futuro, a gente quer trazer ProLibras, a gente quer trazer TOEFL, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. De ter um serviço especializado em testes de proficiência e suficiência, lembrando que a gente trabalha, usa esse termo proficiência, Lorena, mas entendendo que para os programas de pós-graduação que exigem compreensão leitora, isso na linguística, na verdade, é suficiência, não é Tem um vídeo proficiência. aqui no canal, gente, explicando exatamente Exato. isso, certo? A diferença e, na verdade, é um termo que, né, a proficiência é um termo que vem se usando há muitos anos, que se a gente fosse realmente escolher um termo, era para usar suficiência. O novo projeto, ele se chama Sapiens, o FJ, e ele vai se chamar Setor, né, Sapiens significa Setor de Avaliação de Proficiência e Suficiência do UFJ. Insuficiência, A porque aí você gente evita engloba as outras simplificar provas, né, as outras também. coisas. Exato. Ótimo, E ficou aí a ótimo. gente sabe que, às vezes, os programas de pós-graduação, que não são da área de linguística, não aceitam que o aluno entregue um teste dizendo suficiência, e aí a gente adapta, coloca proficiência, Exato. para atender essa demanda do aluno. Os alunos têm muito essa dúvida e muitos pedem, proficiência, então se é suficiência, será que eu posso levar? E a parte da correção, como é feita a parte da correção da prova? A gente utiliza uma plataforma chamada exam.net, Uhum, a gente indica para ela a resposta certa. Então, são questões de múltipla escolha, nível B1, nível B2, e também tem o nível C1, que também são questões de múltipla escolha, mas agora eu vou falar um outro detalhe do nível C1 que a gente vai acrescentar. Então, como é de múltipla escolha, a gente já indica para a plataforma as respostas, sim. né? E o aluno, ao terminar o teste, a gente já permite que ele veja o seu resultado. É Isso automático. é ótimo, isso é ótimo. Assim que ele Então, o termina, aluno ele já... termina, ele clica lá, salvar, né, e vê resultado, aí vem o resultado. Aí tem um detalhe importante, para quem estiver assistindo e um dia for fazer nossa prova, quando vê o resultado, não saia da plataforma. Por quê? Tá, se você tirou 10 de 10, então saia feliz, porque você já sabe que você acertou tudo. Mas, por exemplo, o candidato acertou 9 de 10. Se ele clica lá, depois que ele vê o resultado, ele pode clicar para ver a prova que ele fez dentro da plataforma e vai Exatamente. aparecer as respostas que ele deu. Só vai estar um pouco diferente do modo como ele fez. Por quê? A plataforma, ela embaralha as alternativas e as Uhum, questões. uhum. Então, as questões não estão na ordem que a gente colocou e as alternativas não estão na ordem, não são as alternativas que a gente colocar. Então, alguns até se assustam. Então, já vou dando essa dica. Toda alternativa, depois que o aluno terminar, ele vai olhar e falar assim, mas eu não marquei A em tudo. É, Mas é porque toda alternativa que a gente marca na hora de fazer a prova certa é a A, mas o sistema vai embaralhar. E sim, às vezes nem vai ter uma alternativa A como correta. Ou pode isso ter, enfim. Ele embaralhou. Ele faz é isso. E ótimo. para cada aluno é um embaralhamento. É ótimo Né? falar isso, porque imagina, né? Eles se assustam. Eu não marquei isso Isso. aí. Mas é E por causa aí, da quando ele vê essa plataforma. prova, o que eu menciono que é importante ele finalizar esse processo e ver a prova dele, o que ele acertou, o que ele errou? Além de ter um feedback próprio, né, ele só consegue entrar com recurso dizendo, olha, eu errei tal questão, mas eu acho que essa questão está fora do propósito de avaliação, Sim, ela extrapolou, ela utilizou um termo que não foi encontrado ali. Isso é importante, porque um recurso é importante até para nós, para saber se a gente está fazendo a coisa certa, né? claro. Então, essa plataforma é muito boa nesse sentido. O aluno consegue ver a prova ali depois, ele pode usar nas nossas provas uma folhinha para anotar, tá? Ele pode usar o dicionário impresso. Então, Funciona. ele pode verificar depois o que ele acertou, o que ele errou.
E o tempo de prova não é afetado, tá? Então, assim, ele não tem, ele terminou, ele tem 2 horas de prova, depois que ele vê a prova, ele pode ficar lá na plataforma vendo a prova o tanto de tempo Ah, que ele bom saber também isso. tem 2 horas para terminar a prova. E depois que ele terminou, ele só não pode sair da plataforma de uma vez, porque se ele sair, aí ele só viu sua nota e não vê sua prova corrigida, e aí pode avaliar o que acertou, o que errou e etc. Agora vamos separar, né, por níveis, porque a UFJ ela oferta as provas de 3 níveis, nível B1, nível B2 e nível C1, né, que você até comentou que de vez em quando está aparecendo pessoas, né, procurando essa nível C1. O que é que as pessoas mais erram nas provas? Assim, vamos falar primeiro da B1, aí depois a gente vai ver as outras. Primeiro que a prova de nível B1, ela é uma prova muito para interpretação e compreensão de texto. E é bom o aluno até ter uma noção de que compreensão e interpretação não são sinônimos. Tem uma pequena diferença, né? Compreender um texto é muito de eu ir lá, entender, às vezes, assim, o que tá, uma frase, o que aquela frase de fato está dizendo, Isso. né? Agora, a interpretação, às vezes eu preciso, né, ir um pouco além, entender que um resultado estatístico, se ele é positivo, se ele é negativo, porque às vezes o texto não vai dizer, mas eu olhando por aquele número, não, peraí, esse número aqui é insignificante, então eu posso ter uma interpretação ali disso. Agora, a compreensão leitura é mais do texto em si. Então, o que eu percebo? Que os nossos alunos, nossos participantes, aliás, eu gosto de chamá-los de participantes, mas são alunos também que estão aí na pós, não são estudantes. Os nossos participantes, eles erram muito questões em que eles não vão no ponto da compreensão. Eles acertam mais interpretação, por incrível que pareça, do que compreensão. E olha que se a gente for pensar, o nível de compreensão é mais baixo. Se a gente fosse imaginar, ele é mais baixo do que o nível de interpretação. Mas eu acho que é um erro, talvez, na leitura, no modo de ler. Porque a pergunta de compreensão, ela está lá onde o enunciado diz que você deve buscar a resposta. Então, o nosso enunciado diz assim, sei lá, no parágrafo 2, tem tal afirmação, né? E aí, enfim, o aluno vai ter que responder. Vou dar um exemplo aqui bem básico que as pessoas erraram muito. Tinha um texto em que a candidata relatava uma confusão que ela teve num laboratório na Polônia. Sim. Porque os computadores estavam todos em polonês. Então ela estava com essa dificuldade. E ela, em outro momento, tinha dito que ela sabia japonês. Num parágrafo anterior lá em cima. Aí, não foi pegadinha, tá? Eu juro. Mas as pessoas acabaram confundindo. Por quê? Porque elas não se atentaram só no trecho do qual é o problema que ela enfrentou com os computadores na hora no laboratório lá onde ela foi na Polônia. Sim. Eles não conseguiram compreender porque era por conta do polonês. Então, teve gente que entrou com recurso dizendo que era o japonês. Então, assim, você vê que é um detalhe, eles tentaram olhar o texto como um todo, mas era para olhar naquele trecho apenas em que ela falava de que teve um problema com os computadores, porque eles estavam em polonês, né? E eles entenderam que tinha a ver com linguagem, com japonês, lá em cima. Então, e não era pegadinha, que eu acho que é uma coisa muito importante, nossos testes não fazem pegadinha, gente. Não fazem pegadinha, gente, eu já posso comprovar. Ele é muito objetivo, assim. Então, se está dizendo que é para você ir lá no parágrafo X, escolher dentre as opções abaixo o que foi dito naquele parágrafo, é aquilo mesmo. E na B2, que é um nível um pouco maior, né, o que eu observo de erros é muito mais quando a gente faz... tem alguns ainda que vão no errinho da compreensão. Também, né? Acho que os erros vão se acumulando, né? Isso. Na B1, na Mas B2 eu também. percebo isso. Mas eu percebo, por exemplo, que na hora que a gente tem as perguntas de interpretação e de organização textual, parece que eles vão bem. Eu gostei assim, eles vão até bem. Mas eu vejo talvez um medo, eu digo que é medo, porque eu acho que é assim, elas não são difíceis, mas as questões que envolvam algum elemento linguístico e ele interpretar o sentido daquele elemento linguístico, quer seja um conector, uma palavra, parece que eles são receosos e costumam errar mais. Eu brinco que eu acho que é falta de acreditar no potencial
da intuição deles. Também, é o medo. Porque, igual eu falei, não tem pegadinhas. Então, eu vejo mais erros nesse sentido no B2. Na parte do sentido que um elemento linguístico, quer seja um vocabulário, quer seja até uma expressão, tem no texto. E um outro erro mais complexo, que aí, assim, geralmente é de quem é eliminado mesmo, é de não entender mesmo o texto como um todo. Então, não entende a metodologia, não entende que o texto às vezes tem uma metodologia, não entende que ele conclui alguma coisa. Aí, na parte de interpretação e organização textual, a pessoa não sabe do que se trata. Ela erra muito. E do C1, assim, dos que já fizeram, né? O que é que você O observa? C1 foi uma novidade que a gente trouxe por conta de uma demanda muito recente, e a gente até vai acrescentar algo no C1, que é a parte escrita. O C1, ele não é uma prova que ela ocorre semanalmente no sentido de uma data específica, ele tem que ser agendado. Quem precisar, né, de proficiência C1, leitura, que a UFJ aí está organizando. E aí a gente vai acrescentar a parte que a gente viu que precisa acrescentar, porque o que acontece do componente escrito? Uhum. O C1, o B1, B2, a gente poderia, né, fazer essa cobrança, mas a gente não faz, a gente entende que é realmente só compreensão leitura. Mas no nível C1, a gente subentende, e os programas de pós-graduação também entendem que essa pessoa lê muito bem e Sim. que ela talvez saiba escrever alguma coisa também em inglês. Então, a gente vai também agora colocar essa componente escrita, vai retificar o edital, a partir da semana que vem já vai estar pronto, mas o nível C1 também vai ter, além dessas questões, uma componente escrita. E aí, é tudo também um bloco. Então, o que tem no C1 de questões de múltipla escolha? Compreensão e interpretação, igual tem no B1. A organização textual, e aí nessa organização textual, tanto a questão da estrutura do texto científico, né, quanto também os elementos linguísticos ali que contribuem para essa organização textual, e a gente tem umas questões um pouquinho mais avançadas, que, por exemplo, a gente pode perguntar questões implícitas, Hum. de inferência, né, porque a gente imagina que o domínio da língua na inglesa por essa pessoa é bastante elevado, ela consegue inferir, né, outras questões que o texto sugere, mas não diz, né, a Sim. inferência tem muito isso, o texto dá várias pistas ali, e aí eu posso fazer uma inferência, dentro do que é ciência, né, também a gente não vai sair disso, Sim. isso é muito importante, nossos textos são sempre embasados assim, no que é ciência, nunca a gente vai fazer uma pergunta fora desse padrão, mesmo que a pessoa às vezes discuta questões fora desse padrão. E aí tem essas questões também. A gente pode pedir que ele substitua um trecho. Hum. Isso aqui poderia ser reescrito assim, né? Tal conectivo poderia ser substituído por esse ou por aquele. Ou ele pode até, uma coisa que é interessante, que a gente fez numa prova recente, tinha um conectivo lá que estava mal usado pelo autor. Então ele pode indicar, olha, a gente acha, na pergunta, esse conectivo não foi muito bem usado, qual outro poderia ser, né? Então, às vezes, ou seja, ele tem que até reconhecer que às vezes os textos não são perfeitos. É, É um nível um pouco maior. é, E aí agora a gente vai colocar essa componente escrita em língua inglesa também. de língua inglesa. O que você falou, uma coisa, eu sempre falo dos alunos, que é prestem atenção no enunciado. Que Ah, eu, essencial. eu fiquei com isso na cabeça agora, porque você falou que às vezes eles erram uma coisa, mas é por uma besteirinha ali, que não foram ver a resposta onde está indicado no enunciado. Então, gente, o enunciado, leiam o enunciado. Leiam o Eu dou essa enunciado dica para várias o vezes. pessoal que vai fazer a prova, principalmente para o B1. B2, que ele, como tem a organização do texto, então às vezes ele vai ter que, né, olhar o texto como um todo para uma resposta Uhum. X. Mas para o B1, eu sempre falo: olha, pessoal, seguinte, se você quiser, você tem dificuldade de leitura, porque muita gente não lê tão bem, leia bem de cara o enunciado e diga: esse enunciado quer que eu faça isso. Esse enunciado quer que eu faça isso. Aí vai ler o texto e volta: o enunciado quer que eu faça isso? Isso estava Ótima aqui no dica texto. essa, hein, gente? Anota aí essa dica aí. Essa dica aí Porque é é ótima. igual a questão do laboratório, né? O enunciado estava falando só do que aconteceu com a pesquisadora no laboratório.
ele queria saber só daquele trecho do laboratório. Exato. Ele não queria saber do texto como um todo. Exato. Então as pessoas se confundiram e ficaram meio perdidas, e não entenderam que era o fato de que estava em polonês. Então elas foram procurar em outro lugar a resposta. Talvez elas leram o texto primeiro e ficou com outras informações, mas não. A informação dos textos de compreensão e interpretação, elas estão lá onde... Por isso que os nossos enunciados, eles são até grandes, Lorena. Nossos enunciados, eles têm uma linha grandona, assim, para contextualizar bem e a pessoa saber onde é que no texto aquilo está. Houve mudanças, né, recentes nas provas. Do ano passado para cá. Houve mudanças. As nossas mudanças, elas estão buscando se adequar o máximo possível ao que é o quadro europeu comum de referência para línguas. Então, por exemplo, o número de palavras que a gente... Eu não vou lembrar de cor, desculpa, mas o número de palavras de quem tem nível B1 para leitura e para retenção do conteúdo, de acordo com esse quadro, não é o mesmo número de palavras que alguém do nível B2, do nível C1 dá conta. Palavras, mais ou menos. Então, tem um número que é para cada... Então, a gente foi adequando a isso. Então, B1 tem um número menor de palavras. Até a questão de compreensão e interpretação, por exemplo, B1, a gente vai exigir compreensão e interpretação. A gente não vai exigir, por exemplo, que ele saiba substituir um termo por outro, porque isso é um nível mais complexo, né, de compreensão da língua. Então, ele está no nível da compreensão e interpretação. E a gente observa também quais são os comandos lá no quadro europeu comum de referência para as línguas. Isso, e a gente até cita isso meio que está no nosso edital, mas não está muito direto, mas a gente diz que tira de lá. O que esse participante tem que saber em relação à linguagem? Então, por exemplo, no nível B1, uma coisa que ele diz, Lorena, é o seguinte, que o participante, ou falante, né, o aprendiz, ele sabe mais ou menos ler, entender mais ou menos um texto da sua área com o qual ele tem familiaridade. Mas ele deixa bem claro, mas esse falante não consegue, talvez, ler esse texto totalmente bem como ele leria na sua língua materna. Vou até abrir aqui o nosso edital, porque como se diz, eu fiz uma releitura do que o quadro comum diz e coloquei no nosso edital. Então, olha só, B1, compreensão de pontos principais em textos claros e padronizados. Então, né, eu não vou pegar textos que tenham uma complexidade textual muito grande, né, porque não é o objetivo, sobre assuntos familiares, com frequência relacionados aos estudos e ao trabalho, né? Então, estudos, a área de estudo da pessoa, e trabalho, o trabalho geralmente de quem faz pós-graduação é na sua própria área. Então, é isso que se espera de alguém de nível B1. Já no nível B2, compreensão de ideias principais. Observa que no B1 é pontos principais. Talvez as ideias principais ele nem consiga, mas pontos, né? Então, essa ideia, por exemplo, do texto, esse exemplo que eu dei do problema da pesquisadora com o computador em polonês, é um ponto, né? Uma situação do texto, mas não é uma ideia principal do texto, né? Agora no B2, não. Eu já preciso de compreender ideias, o que ela quer transmitir, né, no texto como um todo, se fosse, né, esse texto, a partir da leitura completa do texto. Então, compreensão de ideias principais em textos complexos, aí os textos são mais complexos, né, tratando de temas tanto concretos quanto abstratos, incluindo discussões técnicas na área de especialização. Então, no B2, a gente espera que o candidato vá já dar conta de algumas questões mais técnicas da sua área, mais exigente, né? Já o C1, que é a procura, né, igual eu falei, é sobre demanda, porque é muito mais específico, mas, né, não são muitos programas de pós-graduação que exigem o C1, é uma compreensão de uma ampla gama de textos longos e exigentes, então, vários tipos de textos. É lógico, aqui dentro da área acadêmica, né? Então, artigo, pode ser trecho de livro, científico, claro, né? Pode ser reportagens nessas grandes revistas científicas, e tratando de longos e exigentes no sentido, eu preciso ler com atenção, eu preciso retomar ideias, eu preciso, né, pensar bastante a respeito daquilo, com reconhecimento de significados implícitos, né? Então, ele tem que entender discussões, ele tem que saber de questões que não vão estar
propriamente ditas ali. Eu vou dar um exemplo disso com um filme. Eu não sei se as pessoas já viram um filme chamado Arrival, né? Em português é A Chegada. É um filme que quem assiste ele está assistindo um filme de ficção científica, que tem uma linguista que aprende a língua dos extraterrestres que parecem uns polvos, e que ela aprender essa língua, ela começa também a pensar, a agir e a ver o mundo de forma diferente. Lá no filme, não fala da hipótese de Sapir-Whorf, que é uma hipótese linguística. Vamos supor que isso fosse um texto. O nível C1, ele teria que entender que essa hipótese está implícita ali. Então, a Entendi. gente pode lembrar essas questões dele. É. Né? Ele tem que entender muito além do que está no texto. Então, ou seja, às vezes o texto está dizendo alguma coisa da área que está implícita, mas que não está sendo propriamente dita, ele tem que ter essa compreensão. Né? Então, assim, é uma compreensão textual muito mais ampla. Mais complexa, mais profunda, né? E por ter essa compreensão mais complexa, faz sentido a gente colocar a componente escrita no nível C1. Eu acho Sim, que porque a gente entende que se uma pessoa tem um nível C1, consegue ela escrever consegue já. escrever. Exato. Qual é o maior desafio de vocês, né, hoje em dia, de testar essa leitura em língua inglesa? Em língua estrangeira, né? Em todas as línguas, na verdade. Porque vocês ofertam o quê? É inglês, espanhol, Inglês, francês, espanhol, francês e italiano. italiano, né? Então, qual é o maior desafio, assim, de testar, né, essa leitura das línguas? Olha, eu diria que o maior desafio, a gente busca uma padronização, a gente tem recebido feedbacks positivos no sentido de que os textos estão de acordo, é possível realizá-los, né, para candidatos que já têm um bom conhecimento, aqueles que lutaram, estão esforçando, estudando, fazendo cursos igual os cursos que você oferece. Acho que os textos estão bons. O que eu observo de dificuldade, e que é uma coisa que a gente trabalha, na verdade, é do próprio participante. É um Hum, medo da língua estrangeira para esse sentido instrumental. E a gente tenta sempre mostrar para eles assim: olha, você tem um conhecimento de leitura da sua própria língua, você sabe mais ou menos o que é um texto acadêmico, né? Como o universo acadêmico funciona. Aí eu falo: olha, tem muitas palavras que a morfologia é similar. Lógico, tem os falsos cognatos, mas não se desespere com eles. eu nem dou Não eles não são desesperar. problema. Pensa no que você sabe e vá com essa confiança do que você sabe. Então, assim, eu vejo muito isso. Inclusive, a gente oferece umas oficinas que não são para capacitar ninguém, na verdade. Sabe assim, de inglês instrumental, francês instrumental, espanhol instrumental, que a gente tem umas professoras e elas nos dão ótimos feedbacks. A gente tem casos assim de pessoas que fazem 1, 2, 3, 4 testes com a gente. Aí eu acompanho, tá, as reprovações e mando mensagens. Fulano, participa da oficina. Fulano, acompanha tal pessoa, acompanha a Lorena, veja os vídeos, veja a resolução da prova, faça isso. Porque eu acho que isso é função pública, né, do projeto, da universidade, enfim, uma função pública como professor, enfim. Então, eu converso mesmo com as pessoas. Olha, vá lá, faça isso e tal. E aí eu percebo, por exemplo, assista a oficina para você entender melhor a prova. Talvez tem gente que fez a prova e ficou até meio perdido, porque é tecnológico, né? Tem gente que está tão acostumado com o papel que quando vê a prova ali no computador, às vezes pode estranhar. Faz a oficina, aí a pessoa que tirou 2, ela vai, acompanha as pessoas no Instagram, vê a oficina que a gente explica como faz a prova, depois ela tira um 8, ela tira um 9. Eu acho que Você tem, vê que não foi que é porque ela aprendeu inglês, não, assim. Ela já tem duas tinha aquele coisas aí conhecimento. muito importantes. É a questão de gênero, né? Que às vezes as Gênero. pessoas nunca vão ainda entrar no mestrado, nunca leram um artigo, ou nunca se depararam com um texto daquela complexidade. Tem a questão de gênero. Então, gente, estudem gêneros textuais. E outra coisa é a tecnologia, que às vezes assusta também. A prova online, como é que vai ser? E eu não consigo, não vou poder anotar, não vou poder escrever, enfim. Apesar de já estarmos desde 2020 fazendo prova de proficiência online, ainda tem muita gente que está chegando agora, né? Sim, Sim. sempre tem. E aí, aproveitando esse tema, como é assim, o aluno, quando ele se inscreve, a partir do momento que ele se inscreve, ele recebe um e-mail com
os dados para ele entrar, um link, como é essa parte? Para deixar Ok. eles mais Aham. tranquilos, né, aqui. A gente prevê algumas questões já em edital, então, quando o candidato se inscreve, a gente confirma a inscrição dele aqui conosco, né? Às vezes, acontecem pouquíssimas vezes, mas uma vez ou outra, tem gente que fala, fiz a inscrição, mas não apareceu aqui com a gente. Mas a gente confirma. Eu, Humberto, tenho uma agenda no Google Meet em que eu coloco o dia da aplicação e faço um convite para esse candidato participar. Já ele É uma recebe o coisa muito link. importante. Olhem o spam, né? Vê lá se chegou uma mensagem de um tal de Humberto. Sou eu, pedindo para você participar da reunião no Google Meet. O horário é o horário de Brasília e muita gente fica perdida porque ela está em outro lugar e o Google Meet coloca o horário do lugar dela. Ela fala, mas Ele eu não marquei para adapta para o lá. lugar. É. Ela fica lembrando o horário de Brasília. Então, É. observem isso. Então, o primeiro passo é isso. A gente nem manda e-mail confirmando. A gente faz o convite no Google Meet. Uhum. E no convite, lá no convite, a gente já tem algumas instruções que são retomadas, ideias, questões que já são retomadas do edital. Você precisa baixar o CF Exam Browser, a plataforma exam.net não precisa ser baixada, você vai receber o link da prova em algum momento, então não se preocupe se houver algum atraso, porque esse link não vai ser aberto enquanto você não estiver na sessão online e a gente liberar ele. Muita gente faz isso. Ah, estou tentando acessar o link aqui. E a gente às vezes até evita evitar com muita antecedência, porque eles ficam, estou tentando acessar o link da prova e dá que a prova É, não existe. Ele não vai ser liberado enquanto você não estiver no Meet com a gente, depois da gente dar todas as instruções, né? isso. Aí a gente fala, Verdade, agora né? está liberada. Aí vocês podem clicar lá e ela vai abrir. Então a gente envia esse link, a gente tem enviado ele até às 18 horas do dia de aplicação, justamente para evitar excesso de e-mails, mas é engraçado. A gente envia 18, deu 18 e 1, 18 e 2, tem 5 e-mails lá. O link não funciona, o link não funciona. Aí eu É já mando ansiedade, mensagem. gente, vocês estão muito ansiosos. E espera, vamos entrar na reunião no Google Meet agorinha, vamos explicar e vamos liberar o link. E aí a gente libera o link. Aqui a gente tem uma coisa que a gente está sofisticando, eu digo, que é o seguinte: além da plataforma que nos ajuda com a questão antifraude, o Safe Exam Browser também nos ajuda com a questão antifraude. A gente pede para a pessoa ficar no Meet, com a câmera ligada. Ela não pode usar, por exemplo, como é essa coisinha aqui que eu estou usando, que agora eu É esqueci, que para embaça aqui no fundo. embaçar, né? O fundo é Isso, para embaçar, não pode desfocar, usar, tem que né? estar tudo Desfocar. desfocar isso, tem que estar tudo limpo. A gente tem usado biometria para identificação, a pessoa assina um contrato por biometria, que facilita o processo de identificação e também nos permite ter mais tempo para ajudar as pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Claro. Porque a gente tem até a gente adota e vamos continuar adotando sistemas de proctoring, que vai identificar possíveis fraudes, que identifica candidatos e etc e tal. A gente quer manter e adotar essas tecnologias novas para aplicação de testes online, mas a gente não deixa o fator humano de lado. Então, assim, o meu sistema aqui está dizendo para mim, Humberto, fulano está com a cabeça muito baixa, elimina ele. Não vou eliminar ele assim. Vou falar, fulano, o que está acontecendo aí? Você pode melhorar a sua câmera, posicionar ela assim? Você está anotando? Deixa eu ver o que você está É, anotando. a Ah, é o pessoa está lá, né? dicionário? Procurando, por Isso, é o exemplo, no dicionário, dicionário? uma palavra. Você está lendo, você vai usar o dicionário? Tenta usar assim, ó. Não fica muito assim, não. Tenta usar assim, mas não precisa fazer assim, mas, né? Para a gente identificar e o sistema daqui da gente também identificar que você está lendo o dicionário. Por exemplo, os sistemas de Proctor não deixam os alunos falarem. Uhum. Eles dizem que. Aí o que a gente faz? Novamente, fator humano. Tem gente que precisa ler em voz alta. Então o que a gente faz? O sistema está acusando, mas a gente fala, fulano, você está lendo em voz alta, a gente manda uma mensagenzinha, por favor, pega a sua câmera e só mostra que não tem ninguém do seu lado. Já Então a ouvi gente usa muito o muitas fator. essa história de a pessoa ser eliminada porque quando está lendo acaba fazendo gestos, né, com a boca, acaba lendo assim, ou em voz alta ou até gesticulando mesmo, né? Para não constranger esses candidatos, a gente consegue dialogar pela plataforma exam.net. Então eu Uhum. vou lá na plataforma, começo a conversar com o candidato, falo, olha, pode entrar lá no Meet, não precisa dizer nada, só me mostra o ambiente onde você está, para eu ver que você está conversando, mas não tem ninguém, que não tem nenhum aparelho eletrônico perto de você, talvez você está, né, lendo e ele vai traduzir, sei lá. Então mostra a mesa que você está, em silêncio.
Porque as E outras pessoas estão fazendo prova, eu estou verificando isso aqui e eu anoto. Então a gente tem esse fator humano nas nossas aplicações. A gente isso é muito sofistica importante. no sentido de que do uso da tecnologia, mas a gente entende que a gente ainda vive num país que poucas pessoas conseguem usar a tecnologia com, vamos usar proficiência, Com com, proficiência. e a gente está sempre disposto a E auxiliá-lo na aplicação. às vezes a pessoa até usa, mas ela não faz provas todos os dias. Então aquilo ali é Exato. novo, né? Quando Nervoso, fui né? fazer uma dessas aí para testar, tudo aquilo era novo também para mim. Eu sou muito, né, das tecnologias, mas aquilo era novo Ah, para mim. Agora me diz uma coisa, professor Humberto. Tem uma coisa que está pegando os alunos de jeito, que é esse browser, né? O Safe Exam, né? Aí o pessoal, professora, eu tento instalar e não dá certo, mas não é para testar. Vocês instalam ele, deixam ele lá quietinho no computador, não é isso? isso. Exato. Muita gente manda mensagem. Inclusive, a gente está preparando alguns vídeos para postar e enviar para os candidatos assim que eles se inscreverem e depois Sim, deixar também. Estamos tutoriais, pensando né? até em deixar talvez até no edital, se dá para deixar o link no edital e eles verem acesso. O Safe Exam Browser, você baixa ele e ele só abre com o link do teste e o link E, do teste ativo. E ele é um e pouco demorado, então, dependendo do computador, ele vai enrolar um tiquinho. É, dependendo, enfim, para carregar, que ele é um desafio é pesado. Então, ele não vai funcionar como o Chrome, como o Mozilla. Ele só vai funcionar quando abrir o link. Por quê? O nosso link, a gente coloca lá no link, padroniza ele dizendo só abra este link no Safe Exam Browser. É um modo de segurança. certo. Aí, no caso, vocês, quando o pessoal já está dentro do Meet, né? Que é com Uhum. aquele link, vamos recapitular aqui, com aquele link que você enviou por e-mail, eles entram na Isso. plataforma, no Meet, e só lá é que vocês vão mandar o link para eles abrirem com o Safe Exam Browser. A gente pode até mandar o link um pouco antes, Hum. mas o que a gente só vai liberar o Ah, link. tá, entendi. Porque enquanto eles estão na reunião tentando abrir o link da prova, ela não vai abrir. E Entendi. muitos ficam tentando clicar achando que tem que funcionar. Não, não tem que funcionar. Não tem que Ele só vai funcionar, é funcionar só na hora depois que libera. na hora que Ah, libera. então eles clicam nesse link e aí ele já tem o Safe Exam Browser instalado no computador, então vai abrir normalmente quando a prova já estiver Isso. liberada, Isso. E a gente vai automaticamente. adotar uma outra questão também, agora que eu lembrei aqui. A gente vai aprendendo com os alunos. A gente vai liberar agora para as pessoas que fazem a inscrição um link do Safe Exam Browser teste. Por quê? A gente vai fazer uma outra retificação no edital, que é o seguinte: a gente vai enviar esse link e aí o aluno vai testar. Esse link vai sempre funcionar. Ele vai digitar os dados dele, então a gente vai saber que esse aluno conseguiu abrir o Safe Exam Browser. Ah, isso é Aí o que que a ótimo. gente descobriu? É. Tem pessoas que têm computadores com as configurações antigas, que o Sim, Safe Exam Browser não funciona de jeito nenhum. E isso impede o candidato de fazer a prova, por conta das configurações do computador dele. e no Então, Mac a ele gente funciona? funciona em alguns, a partir do Mac 11, alguma coisa assim. Ah, tá, Do- Mas os muito antigos ele não funciona. tá, Dependendo do modelo, eu não entendo muito de Mac, mas eu sei que tem uns modelos mais antigos. Do 11, inclusive, e do 10, dependendo do modelo, não funciona. Você entendi. fica lembrado. Aí o que que a gente faz? O que que a gente quer fazer então? Então, a gente vai enviar esse link teste, isso vai constar em edital, tá? Aí o candidato vai ter que obrigatoriamente fazer esse teste. Por quê? Porque eu vou saber se ele tem acesso ao CPX and Browser. Entendi. Os E que aí não é até bom conseguirem, para eles isso. isso. E os que não conseguirem, geralmente a gente recebe uma respostazinha, não muito definida, mas o Safe Exam Browser costuma apontar um possível erro. Ele vai jogando assim, olha, a pessoa está tentando entrar e a questão é X. Ok. Aí o que que a gente vai fazer? Tem um modo de segurança em que a gente vai permitir que alguns candidatos que não possuem computador com as exigências possam fazer o exame nesse computador. Só que aí a gente vai ter um outro procedimento com eles, assim, mais interno aqui entre a gente, de acompanhá-los, né? De ver Uhum, que eles estão na plataforma, que eles não saíram de jeito nenhum da plataforma, a gente vê tudo aqui. entendi. O Safe Exam Browser, ele diz assim, o aluno entrou tal horário, ele saiu tal horário.
tal horário ele respondeu essa questão, tal horário ele fez isso, tal horário... Então, assim, é bem perfeito. Só que aí, o que que acontece? O aluno que tem o Safe Exam Browser vai fazer no Safe Exam Browser. E aí, como que a gente vai fazer esse controle? Quem passou no teste. O Safe Exam Browser tem uma vantagem tão grande que ele bloqueia qualquer coisa que tenta impedir sua prova. O Meet atrapalha, por exemplo, quem está fazendo no Chrome. Ele bloqueia a prova. No Safe Exam Browser, você faz essa prova lindamente, perfeitamente, sem ninguém te atrapalhar, sem ficar travando, sem É nada. ótimo, é. Quando a gente conseguir comprovações de que o aluno não realmente ele não tem um sistema operacional, né, um computador que possibilite ele usar o Safe Exam Browser, a gente vai liberar para esse candidato a realização da prova em outro browser. A gente não está aqui para impedir, a gente está aqui para criar soluções para que as pessoas de diversos lugares, onde não tem testes, possam realizar seus testes das suas casas, sem precisar gastar com locomoção e etc. e tal, mas fazer um teste com segurança, fazer um teste que tenha uma validade. Como é a questão da acessibilidade nas provas, assim, para quem tem baixa visão? No desenvolvimento? Excelente pergunta. Por ser uma prova online, a gente, né, busca os mecanismos online, né, digitais e tal, para auxiliar essas pessoas. O que a gente tem feito é o seguinte: a pessoa que relata para a gente, na inscrição, ela pode fazer isso na inscrição, um problema muito específico que a gente vê que é necessário um atendimento individualizado, ela vai fazer a prova no momento coletivo. Então, ela Certo. não vai precisar pagar pelo agendamento individual, que é mais caro. Então, ela se inscreve no coletivo, mas a gente se organiza aqui, a nossa equipe, e vai aplicar, por exemplo, a prova só para essa pessoa. Eu vou dar exemplos de coisas que a gente já fez. A gente já aplicou provas para a pessoa que precisava de leitor e que precisava que ela não tinha movimentos na mão. Então, ela precisava dar os comandos para o computador. A gente colocou ela numa sala sozinha e ela fez a prova dela lindamente, passou, foi fazer doutorado em educação na USP. E aí, a partir disso, a gente começou também a buscar atender as pessoas. Então, a gente já atendeu pessoas com surdez, a gente tem intérprete. A gente já teve candidatos cegos em que a gente faz a leitura do texto na língua estrangeira, e ele quem responde, a gente não interfere em nada na resposta. Então a gente faz a leitura, porque esse candidato cego, ele não tinha um programa leitor. Então a gente fazia a leitura para ele. Ele tinha enfim, ele tinha questões técnicas que ele não conseguia lidar. Então a gente fazia a leitura para ele, fizemos a leitura, ele respondeu. Os candidatos surdos, novamente, eles têm um intérprete, mas, novamente, o intérprete é para auxiliá-lo na prova, na organização da prova, nas regras da prova e tudo mais. Ele não vai ler o texto em língua inglesa, ou em espanhol, ou francesa para o aluno, mesmo que ele saiba, o nosso intérprete é poliglota, além de saber Libras, ele sabe todas as outras línguas, mas ele não vai ler o texto e não vai auxiliar o candidato na resposta. E os que têm neurodivergências, como TDAH e outros transtornos, o que a gente faz com esses candidatos? A gente pergunta para ele se, além do tempo adicional, porque a gente dá um tempo adicional, todos têm tempo adicional. Na verdade, a gente dá de 30 minutos, porque ninguém nunca passou deles, por isso que a gente só dá 30 a mais. Mas, assim, se precisar de mais, não tem problema, a gente daria. Mas nunca precisou passar desses 30 minutos de tempo adicional. Mas não veríamos problema e não registraríamos, né, depois que passou do tempo, mas não foi necessário. Alguns relatam muita dificuldade, por exemplo, nessa questão de TDAH, outras neurodivergências, com barulho, com organização do espaço e tudo mais. Então, a gente atende essa pessoa individualmente, escuta o relato dela, vê o que é que ela precisa. Então, tem gente que precisava de colocar um protetor, mas fez a prova coletiva. Então, ok, se você quer fazer coletiva, tudo bem. Tem gente que fala assim, olha, vai falando aquele monte de gente, eu não entendo, eu me perco, não sei o que fazer, nem entendo o comando para iniciar a prova. Aí a gente faz sozinho com a pessoa, acompanha a pessoa numa sala separada. Sempre que isso acontece também, a gente avisa para os outros candidatos que a gente tem um candidato numa sala separada. Para não parecer que a gente está fazendo algo, sei lá, Sim. transparente. Não, tem um outro, a gente está atendendo outros candidatos aqui na outra sala. A prova em si, ainda em termos de conteúdo, a gente não conseguiu desenvolver, infelizmente, algo que possa ser, por exemplo, o disléxico. Como que eu posso desenvolver a prova para auxiliar? A gente ainda não tem essas técnicas, não é que a gente não estude. A gente ouve os candidatos, a gente conversa com eles, até pergunta, você já viu alguma coisa?
Você sabe de alguma coisa que a gente possa procurar para ir auxiliando? A gente ainda não desenvolveu. Para baixa visão, até no edital tem, por isso é importante ler o edital. Tem um comando Ctrl+, se eu não me engano, que aumenta. Então, você só aperta Ctrl+, no seu tela, não vai bloquear seu tela, e aí esse é só para quem tem baixa visão, para quem quer aumentar mesmo a tela, né? Tem essa opção. Mas a gente sempre está em diálogo com as pessoas que apresentam alguma neurodivergência. Essa proximidade com os candidatos, os participantes, é interessante. Quanto mais a gente puder desenvolver e adquirir tecnologias assistidas para auxiliar as pessoas a realizarem os testes, a gente vai continuar trabalhando, porque, novamente, essa é a função pública da universidade, Sim. a função pública de um projeto de extensão, né? Incluir, né, na medida daquilo que a gente pode, na medida daquilo que a gente aprende. E eu creio que, assim, todos os candidatos que apresentam alguma deficiência ou até mesmo transtornos mentais, tem gente que fala assim, olha, eu estou muito abalado para fazer a prova em coletivo. Eu não sei como eu vou reagir. Falo, não, tudo bem, a gente atende separadamente. Como você vê o papel da leitura, né, em língua estrangeira para a formação do pós-graduando? É essencial, né? Porque, de diversas formas. Primeiro, que eu acho que ele começa com a leitura, depois ele vai ter que aprender também um pouquinho de escrita, né? Para não Sim, fazer resumos nos seus artigos e nos seus teses errados. exato. Cada Mas começar resumo pela leitura é sempre mais fácil. é mais fácil. Porque eu brinco assim, falo, gente, tem alguns resumos que usam o Google Tradutor e a palavra que o Google traduziu não tem nada a ver, né? Então, a leitura é o início, eu acho assim, em língua estrangeira, é o início do pós-graduando, o primeiro passo que ele tem que ter para pensar numa boa pós-graduação, por diversos fatores. Ele tem que ler textos em língua estrangeira, ele tem que, às vezes, muito do conhecimento mais avançado em quase todas as áreas é produzido em língua estrangeira, então ele tem que ler, né? Para ele conseguir dar conta, dependendo da profissão que ele vai ter num laboratório, né? Então ele entrou num laboratório, o laboratório não vem com manual de instrução em português, os materiais foram produzidos fora. Hoje em dia a gente está produzindo muita coisa no Brasil mesmo, né? Mas enfim, ele Para vai fazer entrar num pesquisa, tem que saber uma língua estrangeira. isso, ele vai Vou entrar num puxar a sardinha para o meu lado, tem que saber inglês, gente, porque a língua da ciência é o inglês. essencial. E aí, além disso, depois ele vai ter que publicar. Aí ele vai ter que fazer seu resumo, talvez ele vai ter que publicar em língua inglesa, porque a sua área predominantemente, os resultados são publicados em língua inglesa, tem mais impacto Impacto e científico. você consegue chegar, né, em outros pesquisadores com sua pesquisa, outros países, se você publicar em inglês. Mas eu queria mencionar, por exemplo, um caso que eu acho muito engraçado, dos resumos mal traduzidos no Google Tradutor, de teses, de Uhum. artigos, né? Eu vou falar do nosso lado, inclusive do pessoal da área de linguística, que deveria estudar mais inglês, né? Então, por exemplo, a palavra oração, que para a gente tem um sentido de sentença, frase ou período, ele vai lá, coloca no Google e sai Já estou imaginando. prayer. E ele publica o artigo dele com essa palavra prayer, que é oração de Que é rezar. oração de rezar, gente. Já vi pessoas passarem vergonhas em bancas, porque o professor falou: olha, você foi lá no Google Tradutor, mas chama um coleguinha, porque essa palavra aqui é oração né, de reza, não é oração no sentido de sentença. A leitura vai ajudar a pessoa até se acostumar com os termos que são utilizados e Isso. não passar vergonha, né? Eu acho que ela pode até saber que o Google está errado, se ela ali a leitura em língua inglesa. Mas seria bom se as pessoas pudessem desenvolver todas as suas habilidades, né? E assim, uma dica que você podia dar para os alunos que vão fazer a prova de proficiência da UFJ? Olha, a minha dica primordial é a seguinte: parece boba, mas vamos lá. Leia um edital e veja um modelo de prova. Inclusive, a gente disponibiliza um vídeo na nossa página, onde tem um modelo de prova, da Lorena corrigindo uma das nossas provas, corrigindo 5 questões. Vejam isso, auxilia muito, porque você vai chegar na prova entendendo como ela funciona, Isso, não vai chegar importante. nervoso, não vai chegar cheio de dúvida, chegam muito ansiosos, não sabe como é a prova, não viu nada antes, não leu o edital direito, aí ele demora mais para começar a prova, porque a gente fica Isso. explicando. Então, geralmente é esse candidato que não leu o edital,
não viu o modelo de prova, e eu recomendo isso. Agora, por exemplo, tem gente, cada pessoa, né, isso é muito particular, tem gente que não teve contato com língua inglesa na vida, nem na escola, já cheguei a ter relatos assim, né? Então, para essas pessoas, eu sugiro que, além disso, ler o edital, ver modelos antigos, procurar conhecimento em língua inglesa e o conhecimento específico, instrumental. Não vá fazer curso para aprender a falar Inglês também. inglês, faça isso depois, ou faça isso em paralelo, né? Mas as técnicas para ler em língua estrangeira e para realizar um teste são muito específicas. Então, se o candidato realmente nunca teve esse contato, ele não se sente confiante, ou ele teve e ainda assim tem problemas nessa área, que ele procure um curso, que ele faça um curso, tenha paciência, se programe, vou É, fazer o curso assim, o edital sai em tal data, então eu vou me programar com antecedência, né? E faz tudo com calma. É, organização, assim, é essencial. Não se aprende nada da noite para o dia, né? Então, vocês precisam desse tempo aí para entender como é que funciona a língua, adquirir vocabulário, e as provas estão sendo aplicadas 3 vezes por semana, né? estava. Vou Estavam. até até Vai ser até essa até, semana a gente aplicou 3 vezes por até essa semana. semana. Isso. Aí a gente vai, como eu disse, a gente está fazendo uma retificação no edital, então até o fim do ano, a gente vai acrescentar já dezembro, mas até o fim do ano a gente vai aplicar só terça e sábado. A gente percebeu que as aplicações de quinta, as pessoas acabavam pedindo depois para ir para o sábado, Hum. e aí a gente estava aplicando para pouca pessoa. Então, e a gente já tem um agendamento individual, então se for uma coisa muito urgente, a pessoa marca o agendamento individual, né? Ela É, pode é marcar para verdade. quinta, para Vai quarta, ficar enfim. duas A gente vezes tem por um agendamento semana, é individual. ótimo. Isso. Mas as aplicações coletivas vão ficar na terça e no sábado, porque a gente Terça e percebeu sábado. que são os dias que realmente as pessoas procuram mais. E tem uma questão também importante que não tinha antes. Esse edital vai ser lançado por retificação, ele vai ter uma data limite para se inscrever para as provas de novembro e dezembro. Sim, isso é A importante. pessoa não vai se inscrever em novembro nem em dezembro. Ela tem que se inscrever até outubro. Até outubro para fazer a prova até E dezembro. até dezembro. Aí, Por novamente, isso, organização é tudo. por isso que eles Né? falando que tem que se As pessoas precisam organizar. se organizar, se planejar, para que É, elas consigam executar e realizar, né, os seus planos e realizar a prova entre novembro e dezembro. E de novembro e dezembro é uma data que muita gente procura e é uma data boa, porque muita gente está de folga do trabalho, é, está de férias, está de licença, porque muitos vão precisar da certificação, mas eles já estão no programa, né? exato. Então, então tem aquele período de recesso acadêmico, que ele pode tirar uma folguinha e estudar e se preparar para a prova melhor. É. Então, E eu já conheço vocês, pessoal, que eu estou falando aqui. Quando chega em dezembro, parece que dá um desespero na cabeça de vocês, que o mundo vai acabar, mas não vai acabar o mundo, né? Até onde eu sei. Se vocês realmente precisam fazer até dezembro, é uma coisa que vocês têm que se programar, no máximo até outubro. Se não, exato. vocês vão ter que deixar para o próximo ano. Com Então, certeza. preste atenção, não tem inscrição em dezembro nem em novembro, até outubro, para vocês fazerem a prova até dezembro. Então, olha, dá para se inscrever em outubro, dá para estudar 2 meses até dezembro. Então, não tem desculpa. Mas é uma equipe que trabalha assim, em conjunto e numa unidade muito bacana, e sempre para melhorar, e sempre para, né, oferecer um melhor serviço para as pessoas que precisam de teste de proficiência. Ótimo. Então, eu agradeço a toda a equipe, né? Eles sempre me atendem muito bem lá no Instagram. Sempre, 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 sempre assim. E eu sou uma pessoa que Bacana, pergunta fico muito. feliz. Toda vez que eu tenho que tirar dúvidas, se manda edital novo, manda as datas, enfim. E quero agradecer a eles e ao professor Humberto, que teve essa disponibilidade de vir aqui com a gente, essa abertura, né, que isso possa trazer que isso seja o início, né, dessa nossa parceria, que seja o início também de abertura para outras universidades se inspirarem nisso, de que não precisa ser um mistério a prova, sabe? Eu acho que não tem isso, ser um mistério. É de você trazer, como você está fazendo agora, mostrar, abrir, né, a prova, mostrar o que são as questões, como são os textos, e a gente está aqui para
ajudar e não para, né, reprovar ou, enfim, atrapalhar. Então, obrigada, professor Humberto. Foi um prazer poder conversar com você pessoalmente. Amei a sua receptividade, a mesma, né, o mesmo calor que você transmite nos vídeos no Instagram, você transmite aqui, e a gente fica muito feliz de poder contar com essa parceria, né, que visa, digamos assim, contribuir com a vida de muita gente que tem aí o sonho de realizar pós-graduação, fazer seu mestrado e seu doutorado, e desenvolver pesquisas que servem, né, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da humanidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o professor Humberto. E se você quer se preparar para essa prova, todos os links estão aqui na descrição. Não esquece, hein, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também assistir esses próximos vídeos que eu vou deixar aqui. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!